Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Bom, meus amados, eu estava durante a semana pedindo a Deus uma palavra, uma pequena palavra, que fosse bastante objetiva e bastante edificante. E como os irmãos já podem ver, e os irmãos já sabem, isso não é nenhuma novidade, eu gostaria de entrar no tema sobre os falsos profetas, os falsos ensinamentos. Porém, contextualizando aqui os nossos versículos, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. Quem era a igreja de Tessalônica? Os Tessalonicenses foi uma igreja que, quando o apóstolo Paulo, se você ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai ver que o apóstolo Paulo faz uma viagem, a sua segunda viagem missionária, e ele vai para Tessalônica. Chegando em Tessalônica, ele começa a pregar a palavra em Tessalônica. E lá em Tessalônica haviam muitos judeus, e alguns dos judeus se converteram a Cristo e começaram a seguir a doutrina que o apóstolo Paulo pregava. Porém, uma grande parte dos judeus começaram a perseguir a Paulo. Então, Paulo teve que fugir de Tessalônica. Paulo teve que fugir e largar para trás, literalmente. Os irmãos vão entender o largar para trás, mas deixar os irmãos de Tessalônica, porque os judeus tramavam matar Paulo. Os judeus não aceitavam, porque Paulo chegou falando que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou. Então, os judeus que não aceitaram a doutrina começaram a dizer que César era o imperador, César era o rei, que Roma que tinha todo o governo. E quem era esse que o novo rei que o apóstolo Paulo pregava, o novo rei, o novo imperador, e sendo que o apóstolo Paulo estava pregando a palavra. Então, com isso, os judeus que foram contra o apóstolo Paulo se reuniram para o matar, para o prender. E o apóstolo Paulo teve que fugir. Só que quando o apóstolo Paulo foge, ele deixa a igreja de Tessalônica imatura. Foi uma igreja que acabou de se formar e não teve tempo de ter instruções. A igreja aos Tessalonicenses, os tessalônicos, eles não tiveram instruções doutrinárias, assim como a igreja de Corinto teve, tá? Assim como as outras igrejas tiveram, que o apóstolo Paulo passou e ali fundou uma igreja. Então, os irmãos Tessalônica, aos Tessalonicenses, eles estavam imaturos. Se a gente for lendo lá em Efésios, aí vem a carta a Timóteo, o apóstolo Paulo envia Timóteo para Tessalônica. E Timóteo, depois, ele vai atrás do apóstolo Paulo e passa para o apóstolo Paulo as condições da igreja. Então, quando Timóteo apresenta ao apóstolo Paulo as condições da igreja, o apóstolo Paulo então escreve a carta ou as duas cartas aos Tessalonicenses. Qual é o objetivo dessa primeira carta aos Tessalonicenses? É justamente falar sobre a vinda de Jesus. O tema central da primeira carta aos Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo escreve, é falando como tema central a vinda de Jesus Cristo. E nessa carta, o apóstolo Paulo ele dá algumas instruções para os irmãos lá em Tessalônica. E dentro dessas instruções, o apóstolo Paulo ele entra nesse ponto aonde a gente leu: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E aí eu quero entrar nesse tema. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo ensinando os cristãos, a igreja aos Tessalonicenses, eu quero mais uma vez voltar a esse ponto. Por quê? Porque nós, hoje, os falsos profetas sempre existiram. As falsas doutrinas sempre existiram. Portanto, está na Bíblia. O apóstolo Paulo,
instruindo os filipenses, instruindo os colossenses, olha, toma cuidado com os falsos mestres. A igreja de Corinto se levantou dentro da própria igreja pessoas que distorciam a palavra e começaram a botar a igreja contra o apóstolo Paulo. A segunda carta aos Coríntios é o apóstolo Paulo lá detonando com os falsos profetas e falando: acorda, igreja, olha o que eles estão te fazendo, está havendo separação. E muito me preocupou durante a semana, porque hoje em dia é muito mais fácil a gente se contaminar por causa da internet, por causa das vias de comunicação. Hoje o grande divisor de águas é a internet. Podemos resumir, a internet você acha tudo. Você acha tudo que você quiser, você acha na internet hoje. E o grande problema não é você parar e assistir uma mensagem de A, uma mensagem de B. O grande problema é nós não sabermos filtrar o que nós estamos vendo, ouvindo, assistindo. E tem muitas pessoas na internet que eles ensinam e dizem sobre a ação do Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo na vida do cristão. Tem muitas doutrinas que descartam a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Tem muitas mensagens e temos irmãos que assistem essas mensagens e ao invés de colher essas mensagens como armas, como munição para combater a falsa doutrina, tem muitos irmãos que ficam em dúvida e acaba comprometendo o que eles sabem. Esse é o grande problema. Essa é a minha preocupação. Porque se eu assisto uma mensagem, se eu assisto um pastor, eu tenho que ter consciência de que aquele homem pode falhar, que aquela mensagem pode ser falha. Mas como que eu vou ter essa consciência? Se eu tiver conhecimento bíblico. Eu não vou me deixar ser enganado. E aí entra o ponto que o apóstolo Paulo fala em relação a esses falsos ensinamentos de pessoas que descartam a ação do Espírito Santo. E é um problema, é um perigo, porque o apóstolo Paulo aqui, ele está comparando extinguir o fogo do Espírito Santo com o desprezo das profecias. E você sabe o que é extinguir? É apagar, é esquecer, é detonar. Olha, não existe isso. O problema é que quanto mais a gente descarta a ação do Espírito Santo no meio da igreja, menos a gente vê a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Até chegar ao ponto de se acabar. Até chegar ao ponto de não ter mais. Então a gente tem vindo, pregando, ensinando. Olha, você deve orar para ter libertação, para ter cura, para ter transformação. Você quer ver as coisas acontecer na sua vida? Milagres, como hoje aqui testificado? Você deve orar, porque é o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito quem guia. E se a gente descartar isso, chega uma hora, porque o Espírito é educado. O Espírito é educado e ele é sensível. E nós devemos ter cuidado para não magoar o Espírito Santo. O que me preocupa é a gente, como cristãos pentecostais, que acreditamos na ação do Espírito Santo, ver irmãos se deixando levar com vãs doutrinas, com doutrinas que descartam qualquer possibilidade da ação do Espírito Santo e também das profecias. E eu vou entrar nesse ponto agora para a gente esclarecer. Por exemplo, eu quero mostrar aqui para os irmãos o ministério, uma parte, tá? Porque se a gente poderia estar aqui muito tempo, mas uma pequena parte do ministério, veja bem, não estou falando dos dons espirituais, estou falando do ministério do Espírito Santo na vida do crente. Qual é o papel do Espírito Santo na vida do crente? Se a gente for ver lá no Evangelho de João, nós temos pelo menos 3 referências lá. No Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 26, nós vemos que
O Espírito Santo nos foi enviado, pode ir colocando. O Espírito Santo nos foi enviado para nos ensinar e nos fazer lembrar. É o que Jesus diz aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma das primeiras coisas que compõe o ministério do Espírito Santo, eu posso dizer assim, o ministério do Espírito Santo na vida do cristão é ensinar e te fazer lembrar. Meu irmão, por que tu está entrando nesse ponto? Porque um outro fator que a gente vê que está impossibilitando o Espírito Santo de operar no meio da igreja é o mau uso da ação do Espírito Santo. Pessoas estão escandalizando, pessoas não estão usando de forma correta o Espírito Santo. Meu irmão, mas como assim usar o Espírito Santo? Porque uma vez que a Bíblia me diz, se eu pedir, se eu buscar, se eu pedir para ser cheio, Deus vai te encher. Deus vai, porque Deus é justo. Eu não estou falando que você vai para o céu por estar cheio do Espírito Santo, por estar profetizando, por estar tendo revelação, por estar fazendo muitas maravilhas que o Espírito te propõe fazer. Porque a ação do Espírito Santo, nesse sentido, não é para a salvação. A salvação é um outro ponto. Não é porque eu tenho revelação, não é porque eu tenho profecia que eu estou salvo. Isso são dons espirituais. Eu fazer um mau uso desses dons, naquele grande dia, eu terei que pagar uma conta muito cara. E a igreja, muitas igrejas, fazem um mau uso da ação do Espírito Santo. Sendo que, uma vez que eu tento entender, e que eu entendo o que o Espírito Santo faz em minha vida, eu consigo me submeter a ele com mais facilidade. Então, o primeiro ponto, ele nos ensina, ele nos faz lembrar. O segundo ponto, no capítulo 15, versículo 26 e 27, o Espírito Santo, ele testifica de Cristo. O Espírito, ele faz testificar. E no versículo 27, ele faz a gente testificar de Cristo. Ele nos faz. Então, o Espírito testifica. Ou seja, não posso ser usado pelo Espírito Santo se não for para testificar de Cristo. Não existe isso. Se eu estou sendo usado pelo Espírito Santo, é para eu testificar a Cristo. Não existe ser cheio do Espírito Santo para milhares de outras coisas. E numa delas não ser testificar a Cristo. O nome de Cristo tem que ser testificado. Senão, não é o Espírito Santo que está te usando. No capítulo 16, versículo 13 e 14, ele nos mostra que o Espírito nos guia na verdade. E aí entra o que eu acabei de falar. Nos fará glorificar a Cristo. Evangelho de João 16, 13 e 14. Olha o que ele diz. No 13, volta no 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aí entra o ponto que eu falei, meus irmãos. Se eu assisto várias mensagens e eu não estou cheio do Espírito Santo, eu me deixo enganar. Se eu assisto várias outras coisas, várias outras doutrinas, e não estou cheio do Espírito Santo, eu me deixo enganar, porque o Espírito me guia em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí o 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu ando na verdade. Se eu estou cheio do Espírito Santo, não é qualquer doutrina, não é qualquer pregação que vai ganhar a minha atenção e vai me fazer ali repensar, porque, falando em outros termos, eu vou ser crítico. Eu vou filtrar, peraí, né? Será que é isso mesmo? Né? Vamos lá para a Bíblia, meu irmão, vamos lá para a Bíblia.
né? Mas isso, você vai ter essa atitude se você estiver com o Espírito Santo. A pessoa vazia, ela se deixa levar por qualquer coisa. A pessoa vazia, ela vai atrás de qualquer coisa. Vamos lá, vamos seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo nos dará virtude. O que é a virtude? No original, virtude é poder. Tá? Para o quê? Testificar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude, ou seja, no original ele está falando, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Ou seja, ser testemunha para testificar. Se eu estiver vazio do Espírito, eu não tenho força para testificar, eu não tenho força para testemunhar. E aí, a gente pode pegar aqui, como que Deus faz, né? O testemunho do nosso casal, da nossa família aqui na igreja. Né? O Vinícius e a Letícia. Se eles estivessem vazios do Espírito, por mais que pareça pequeno a mentirinha que eles contariam, eles fariam isso sem nenhuma culpa. Mas quando tem o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito te incomoda. E ele fala assim, tu vai fazer isso mesmo? Tu vai fazer isso mesmo? Então, quando o Atos dos Apóstolos, ele diz assim, ele nos dará virtude, ou seja, nos encherá de poder para testemunhar, ou seja, para sermos testemunhas, o Espírito Santo, ele vai te incomodar. Porque a tua vida é o maior testemunho que você pode dar, que você pode ser. As pessoas estão olhando para você e a sua vida é o maior testemunho de Cristo. Como é que está a sua vida? E se eu estiver vazio do Espírito, eu não posso ser uma boa testemunha. Porque as coisas me serão naturais. Errar ou não errar, para mim, tanto faz. No capítulo 13, versículo 2. Nessa referência, a gente vê o Espírito Santo indicando a pessoa para a obra. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for ler o versículo 1 e o versículo 2, a gente vai ver que os profetas estavam em oração. E aí no versículo 2, a Bíblia vem nos dizer que o Espírito Santo revela para eles quem que deveria ser enviado para a obra. Olha só, vamos ler. 13, 1 e 2. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niga, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Tá? Aí o 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo te guia e te mostra a pessoa certa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito não te deixa confundido. Você precisa de um conselho, o Espírito, se ele mesmo já não falar contigo, ele vai colocar a pessoa certa ao seu lado para te aconselhar. Se ele mesmo já não falar contigo, ele vai te encaminhar ao lugar certo para você ser aconselhado. O presbítero Diego, ele, de vez em quando, ele menciona aqui um exemplo de uma conhecida deles, que para comprar roupa, a conhecida chega e pergunta ao Espírito Santo se pode comprar, se não pode, como é que vai ser. E ela colhe frutos disso, porque ela compra mais barato, compra no dia certo. O Espírito guia para a obra, para a tua vida. Você vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, eu não vou ler esse, mas se você ler todo o capítulo 8, você vai ver que o Espírito Santo transforma a nossa vida. O papel do Espírito Santo, dos pontos do Espírito Santo em nossa vida é transformar a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele começa falando, se nós não andamos mais segundo a carne,
mas sim segundo o Espírito Santo. Ele transformará a tua vida. Você não vai ser a mesma pessoa. Aí volta ao exemplo dos irmãos. O que parece ser uma coisa simples, a gente esconde que a gente tem um bichinho de estimação e depois a gente fala que a gente adotou. Mas quando o Espírito te transforma, as pequenas coisas são importantes, incomodam. O Espírito, ele transforma a tua vida. Agora, por último, eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 14. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha, esse é o ponto-chave do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 14. Veja bem, para a gente encerrar o ponto do Espírito Santo na nossa vida. O papel do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito, ele revela as coisas ocultas. O Espírito, ele revela os mistérios de Deus. Como assim, meu irmão? Veja bem, olha o que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. Versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, não é a formação acadêmica, não é ter vários cursos, várias formaturas, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que é certo, o que não é certo. E aí, por último, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E aí entra o que eu falei, por isso que muita gente está extinguindo o Espírito. Porque parece loucura, isso é maluquice. Porém, o apóstolo Paulo nos deixa, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo de Deus revela o oculto. O Espírito Santo de Deus revela os mistérios de Deus. É quando você abre a Bíblia e você vê Deus falando contigo. É o Espírito Santo te revelando. É o Espírito Santo falando assim, meu filho, desperta, acorda. Não é assim que funciona. Eu estou aqui contigo. Eu te disponibilizo todo o poder, como a gente leu em Atos. Nós recebemos a virtude do Espírito, nós recebemos o poder do Espírito. Por que não usufruir do poder do Espírito para testificar de Cristo? Por que não usufruir do poder do Espírito para que o reino dos céus se aumente, ganhando almas para Jesus, glorificando o nome de Deus? E aí muitas pessoas estão desprezando as profecias. Veja bem, o ministério profeta não existe, não tem mais. Deus usa em profecia. Agora, como no Antigo Testamento, que tinha os profetas, havia no reinado o rei, o sacerdote e o profeta. Era um tripé. O reino era formado por rei, sacerdote e profeta. O ministério profético, profeta, ele não tem. Mas Deus usa as pessoas como profeta. E é importante a gente entender que a Bíblia é hoje a maior profecia revelada para nós. A Bíblia já é uma grande profecia. Meu irmão, então você quer dizer que Deus não vai usar ninguém em profecia para falar comigo alguma outra coisa? Sim. Porque como a gente leu em 1 Coríntios, o Espírito Santo revela os mistérios. Deus pode usar uma pessoa para falar em profecia com a igreja, para entregar uma profecia.
desde que essa profecia não vá contra a palavra, porque a maior profecia é a palavra de Deus. Então, sim, existem ainda profecias, e nós devemos crer nas profecias. Só que o que a Bíblia nos ensina, e principalmente o apóstolo Paulo diz, é o quê? Examinai tudo, retende o bem. Nós devemos julgar as profecias. Uma mensagem é uma profecia? É uma profecia. Eu posso classificar como uma profecia. E se eu estou falando da Bíblia, a Bíblia é a maior profecia revelada, então eu estou profetizando. Você pode falar, mas existem outros fatores. Mas genericamente falando, geralmente falando, é como uma profecia. Sendo ou não uma profecia, o que eu deixo aqui para nós é examinar tudo. Retende o bem. Por que o apóstolo Paulo, ele fala, não desprezeis a profecia e examinai tudo? Sabe por quê? Porque o homem é falho. A profecia é perfeita, mas o profeta é falho. Eu posso receber a profecia perfeita de Deus. A palavra, eu posso ler em casa e estudar, mas eu posso falhar ao chegar aqui e pregar. Eu posso chegar aqui e falar errado, porque o profeta é falho. E olha como é que Deus é tão magnífico na sua palavra, que ele fala assim, confia em mim, eu uso, eu curo, eu transformo, mas olha, examina, não se deixe enganar. Porque muitos vão vir em meu nome, mas eu nem os conheço. Muitos vão usar o meu nome, mas nem comigo falaram. Por isso que a Bíblia fala, examinai tudo. Independente de quem seja, eu devo examinar. O que o presbítero falou, está falando lá na frente da igreja, chegar em casa, ou durante a semana, ou chegar para ele, para o presbítero Diego, e falar, olha só, o que é isso que você está falando? Você pregou isso, você ensinou isso, mas eu não sei onde isso está na Bíblia, de onde você tirou isso. Se eu estou na internet, vendo uma mensagem, eu estou ali ouvindo, estou ali colhendo. Só que existem pontos chaves de uma mensagem que você tem que pegar e tirar. O camarada começou a falar de Espírito Santo, você já tem que saber, no mínimo, o que o Espírito Santo faz e como trabalha. Por quê? Se ele começou a falar em Espírito, minha anteninha já liga. Fala, vamos ver o que esse camarada vai falar do Espírito Santo. Se ele está falando da vinda de Cristo, eu já tenho que saber o mínimo da vinda de Cristo para eu ligar minha anteninha e falar, vamos ver o que esse camarada vai falar da vinda de Cristo. Você não está sendo crítico aos olhos dos homens de falar, poxa, que pessoa chata. Não, você está sendo bíblico. Você está examinando. Você está retendo bem. Eu ouço uma pregação, 50% da pregação, aquilo eu vi que é bíblico, eu conheço, e é isso mesmo, e confirmou na minha vida o que eu já conheço, eu vou reter. Então, isso eu pego. O resto que foi balela, que contou história para preencher a mensagem, joga fora, meu irmão. Não se deixa enganar com isso, não. Entende? Eu não estou aqui falando que você não deva ouvir mensagens. Você pode ouvir a mensagem. Sabe qual é o problema? Vou fazer aqui uma comparação rápida. Na nutrição, eu já falei isso aqui outras vezes. Na nutrição, a gente aprende que a gente não deve comer com fome. Eu não devo esperar ficar com fome para comer. Sabe por quê? Porque quando eu como com fome, eu como qualquer coisa. Entende? Eu não vejo o que eu estou comendo. Eu chego em casa desesperado. Se eu tiver com muita fome, eu passo a mão no primeiro pão que eu estou vendo, no primeiro biscoito recheado que eu estou vendo, no salgadinho, e por último que eu vou pensar na comida, porque eu estou com muita fome e não dá tempo de preparar uma comida. Então a gente aprende, olha como é que é magnífico o corpo, a relação do homem com Deus. Então a gente aprende que eu não posso ficar com fome para comer. Eu devo ter horários para comer. Tendo fome ou não. Então eu vou comer meu café da manhã, tal hora eu vou comer o meu almoço, mas de tarde, no meio da tarde, eu tenho que comer alguma coisa. Aí no finalzinho da tarde, no início da noite, eu faço um pequeno lanche. Se for jantar ou não, é outra história. Mas eu estou comendo pontualmente e não estou ficando com fome. Então, o que acontece comigo? Por eu não estar com fome, eu consigo parar,
e ver o que eu vou comer e o que é bom para mim. O grande problema da igreja é que tem muita fome. E como foi falado na escola dominical, nós temos um culto por semana. E existem muitas pessoas que não conseguem se alimentar durante a semana com alimento saudável. E aí, por ter muita fome, come de tudo que vê. Para na internet, vai assistir mensagem, mas está sedento, ele está vazio. E sabe qual é o outro problema disso? Começa a descredibilizar a sua própria igreja, a sua própria casa, o seu próprio ensinamento. Você é livre para ouvir o que você quiser lá fora, de mensagem, de pregadores, mas conheça o pregador, conheça a mensagem, mas tenha como base o que você aprende aqui, porque aqui é sólido. Meu irmão, mas está falando que aqui é o único lugar que ensina a verdade? Não, aqui é o único lugar que você pode chegar e tirar suas dúvidas. Aqui é o único lugar hoje que você pode vir e perguntar, meu irmão, eu escutei isso, eu li isso, eu fiz isso. E na internet, como é que você vai fazer? Você vai comentar no vídeo? Então, o que eu quero chamar a atenção da igreja, dos irmãos, é que não desprezeis a profecia, não extingais o Espírito, porém, examinai tudo. Examinai. As pessoas estão querendo ouvir muita mensagem, as pessoas estão querendo ouvir muitas das mensagens de prosperidade financeira, de que Deus vai te abençoar, de que Deus vai fazer isso, de que Deus vai fazer aquilo, e pouco se tem falado de salvação, pouco se tem falado de céu ou inferno, pouco se tem falado de arrependimento. Então, cuidado. Eu deixo essa palavra para a nossa meditação e te peço, ore a Deus, busca a Deus a semana inteira, leia a sua Bíblia em casa, não deixa a sua Bíblia parada no canto, mas vá lá, abra de manhãzinha, abra na hora de dormir, medite na palavra. Surgiu dúvida, liga para mim, liga para o presbítero Diego, liga para alguém, ou dobra o seu joelho e vai orar a Deus. Ora a Deus com a Bíblia aberta na sua frente. Deus, eu estou aqui diante da tua palavra, Pai, e não consigo entender. A gente não acabou de ler que o Espírito Santo nos foi enviado para nos ensinar e fazer lembrar? Aí entra a fé. Se eu sei que o Espírito tem essa função na minha vida, então eu vou pedir para o Espírito me ensinar, para o Espírito me revelar. E se o Espírito não falar diretamente comigo, como eu disse, ele vai te encaminhar para a pessoa certa, porque é a outra função do Espírito. Te direcionar, te guiar pela verdade. Você vai andar sobre a verdade. Então, examinai tudo, retende o bem. Amém, igreja?